Fala pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao Teologia for You. Eu sou o pastor Arlen Diniz e estou aqui para te trazer mais uma curiosidade da Bíblia Sagrada. Qual o verdadeiro significado do nome de Jacó? Será que é isso mesmo que nós aprendemos? Será que da maneira que aprendemos corretamente? Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro, como nós temos aprendido ao longo dos anos. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai descobrir. Eu quero já aproveitar e pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, não só assista, se inscreva no canal, dê uma percorrida por ele, faça uma maratona aí nos vídeos do canal e se você se sentir abençoado, você achar que vale a pena, se inscreva no canal, nos dá essa força aí, curta os vídeos e os compartilhe, que você vai tornar o canal cada vez mais relevante para o conhecimento e curiosidades bíblicas chegarem ao máximo de pessoas possível. Ok? Vamos ao vídeo então? Qual o verdadeiro significado do nome de Jacó? Aprendemos certo? Aprendemos errado? Falamos errado? Pregamos errado sobre Jacó e o significado do seu nome? Fique comigo. Eu quero ler com você o texto que está em Gênesis, capítulo 25, versículo 24. Diz assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Versículo 26. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Ok? Preste bem atenção, por si só a palavra, a Bíblia, aqui esse texto, já nos responde a pergunta, mas eu queria que você entendesse algo mais. Por exemplo, aqui nós temos que considerar também a cultura do tempo, não é? Nós temos que considerar aqui o contexto histórico, como eram, qual o tamanho, né, da significância dos nomes para esta cultura. Nesta cultura aqui, né, semita, uma cultura hebraica antiga, os nomes tinham muito significado. E geralmente os nomes eram dados a partir da circunstância do nascimento da criança, a partir das características das próprias crianças, ou então a partir de uma visão profética. O nome era dado por Deus, como foi o caso de Jesus, né? Quando o anjo apareceu a Maria e já disse qual seria o nome do menino, tinha a ver com a missão daquela criança no mundo, um propósito dado por Deus. Então, era assim que o nome era dado, era gerado para as crianças que nasciam. Então, foi dado o nome aos gêmeos, ao primeiro que nasceu, ruivo, peludo, Esaú, e ao segundo foi dado o nome Jacó. Só que Jacó virou o patriarca, o pai das 12 tribos, e depois, pelas suas atitudes, né, na época já de adulto, na época em que ele enganou seu irmão Esaú, você conhece a história, e conseguiu tirar dele a sua primogenitura, mas veja bem, Jacó nunca roubou a primogenitura de Esaú. Ele vendeu, ele deu um preço baixo, mas ele vendeu. E Jacó comprou. Então ele não roubou, não é? Ele não roubou. Obviamente, o próprio Esaú se sente enganado e no capítulo 27 de Gênesis, você vai observar comigo, no capítulo 27 e no versículo 36, 27 de Gênesis 36, deixa eu ler aqui para você rapidinho. 27, 36 diz: Então disse ele, Esaú, né? Esaú falando. Então disse Esaú: Não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já por 2 vezes me enganou? Isso era Esaú se justificando diante de Isaque, depois que ele foi correr atrás da bênção e já não tinha mais a bênção, porque Isaque havia abençoado a Jacó. Então, houve uma confusão no meio cristão, né? Houve um costume, uma tradição, por assim dizer, no meio cristão, trazendo, por causa do comportamento dele,
o significado, ou dando um significado equivocado ao nome de Jacó, passando a dar o significado do nome de Jacó como sendo usurpador, suplantador, enganador, e que na realidade não é, e nós vamos ver aqui agora, ok? Então, muito bem, a Bíblia diz, nós lemos aqui, que no ventre da mãe deles tinham duas crianças, duas nações, né? Uma ia ser mais forte, outra mais fraca, uma ia dominar sobre a outra, enfim. Então, nasceu o primeiro, que foi Esaú, Esav. Esav. Em hebraico, o nome Esaú é Esav, ou seja, coberto de pelos, é o significado. Por isso deram esse nome a ele, porque quando o menino nasceu com essas características. Ele já nasceu todo peludo e de pelo ruivo, né? Ele era todo peludo, coberto todo de pelo já desde o seu nascimento. Então batizaram o menino de Esav, Esaú, coberto de pelos. Logo em seguida nasceu outro menino, eram gêmeos. O segundo nasceu querendo ser o primeiro, agarrado ao calcanhar. Então, quando viram a condição do nascimento dele, o batizaram de Jacó, Yaakov, Yaakov. Esse é o nome de Jacó em hebraico, Yaakov, que significa aquele que agarra ou que segura pelo calcanhar. Então, o nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó não significa suplantador, usurpador. Aquele que usurpa a posição do outro, o título do outro, o cargo do outro, o lugar do outro. Não. Jacó significa aquele que agarra. Aquele que agarra ao calcanhar. E por que surgiu esta confusão com o nome Jacó? Talvez tenha sido pelo trocadilho das palavras usadas pelo próprio Esaú, que era um costume daquela sociedade semita, daquele povo, era um costume daquela época eles usarem trocadilhos com as palavras. Então, no capítulo 27, versículo 36 de Gênesis, como nós lemos, quando ele realmente vê que não tem mais direito à bênção, Esaú troca as palavras, ele usa um trocadilho. Não é à toa que seu nome é Yaakov. Por quê? Porque ele está usando o trocadilho com a palavra enganar. Enganar significa Akav. E Jacó é Yaakov, que deriva da palavra calcanhar. Yaakov é aquele que agarra o calcanhar. Mas a palavra calcanhar é Akev. Akev. Então, queridos, quando Esaú faz esse trocadilho, ele está dizendo, não é à toa que seu nome é Yaakov. Ou seja, ele está usando um trocadilho com a palavra Akav, que é enganar. Ou seja, daí esse trocadilho. E a escrita é muito similar, com a diferença de uma letrinha minúscula no hebraico, que se chama Yud. Talvez essa tenha sido a confusão na hora de se traduzir. E Yaakov começa com Yud, uma espécie de apóstrofo para nós, para a gente entender melhor, mas é no começo, da direita para a esquerda. Já no nome enganador, esse apóstrofo está no final. Quem sabe por isso, daí veio a confusão na hora da tradução. E com essa pequena confusão na hora de traduzir, criou-se o mito, a tradução errada, a tradição de que Jacó significa usurpador, enganador, suplantador. Mas o nome dele não significa isso, tá bom? Então, Jacó, de uma vez por todas, para você ficar aí ciente, não ensina mais e nem também, quando ouvir, guardar como verdade.
Yaakov, Jacó, não significa enganador, significa aquele que agarra ao calcanhar. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo Teologia for You. Obrigado, queridos.